Olá, tudo bem? Meu nome é Jader, eu sou pastor da Igreja Adventista aqui no estado do Goiás. Atualmente eu trabalho representando a Novo Tempo aqui, trabalhando com os amigos da Novo Tempo, que assistem às programações da Novo Tempo, pedem estudos bíblicos, pedem visitas, e nós fazemos esse trabalho aqui. E se você nos está assistindo e durante essa mensagem de hoje você gostaria de receber uma visita da Igreja Adventista, você gostaria de conhecer uma das nossas igrejas, ou quem sabe até estudar a Bíblia junto conosco, você vai ver um site que vai aparecer aqui embaixo nesse vídeo, você pode acessar ele e através desse site você pode encontrar uma das nossas igrejas, pedir uma visita ou também fazer um estudo bíblico junto conosco online. Agora, nesse momento da crise que estamos vivendo da pandemia, mas ainda nós estamos de portas abertas para atender você e a sua família. A mensagem de hoje, ela vem falando um pouquinho sobre o caráter de Deus. E você sempre ouviu como Deus, ele é retratado como um Deus de amor, como um Deus de bondade, como um Deus de paz. Mas, ao mesmo tempo que se aproxima do fim desse mundo, você já deve ter ouvido muito isso, você ouve falar que as pragas, as guerras, os terremotos são mensagens de Deus para essa terra. E como um Deus de amor pode usar sinais que causam medo e preocupação nas pessoas? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes, vamos louvar juntos.
Vamos fazer uma oração antes de abrirmos a palavra de Deus. Querido Pai, nós pedimos agora a presença do Teu Santo Espírito, que ao abrir essa palavra, ela possa nos confortar, possa guiar, possa ensinar. Que o Teu Santo Espírito seja com cada pessoa que está aqui agora, nesse momento, ouvindo essa mensagem. Usa-me como um servo Teu para levar uma mensagem de esperança para esse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Toda pessoa, quando ela nasce nesse mundo e ela cresce e vai se desenvolvendo, inconscientemente nós temos uma sensação de que existe o sobrenatural. Talvez você não acredite no sobrenatural. Talvez você acredite que tudo o que há na Terra é somente o que você vê. Mas inconscientemente o ser humano ele busca pelo sobrenatural, ele busca pelo transcendente. E normalmente as pessoas elas querem duas respostas para as perguntas para o sobrenatural. Elas querem saber duas coisas sobre Deus, digamos assim. A primeira, Deus é bom? E se Ele é bom, Ele quer se relacionar comigo? Porque não adianta nada uma pessoa, um Deus, ser bom, mas ele não querer se relacionar com a terra. Ele não querer se relacionar com a sua criação. Esse é um pensamento hoje muito comum, de que Deus ele criou tudo e deixou tudo ao acaso e que as coisas se encaminhem por si só. Mas eu quero mostrar para você hoje como a noção de quem é Deus afeta a maneira como nós vivemos, principalmente hoje, nesse momento de pandemia, principalmente com a mensagem de que o mundo cristão tem falado de que os sinais de guerras, terremotos, pragas, fomes são indicativos de que está se aproximando a volta de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 33, no verso 18 e 19. Moisés aqui ele está tendo um diálogo com Deus no Monte Sinai, e Moisés ele vai fazer um pedido muito particular para Deus. E eu acho que você já deve ter feito esse pedido para Deus. Lembra quando você falou assim, puxa Senhor, eu gostaria de ver o meu anjo, ou eu gostaria de ver Deus? Você não é o primeiro a pensar isso. Moisés ele pediu isso para Deus. E veja que interessante a maneira como Deus respondeu esse pedido de Moisés. Em Êxodo, no capítulo 33, o verso 18 diz assim: Então ele disse, aqui está falando Moisés, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe, e Deus falando agora, farei passar toda a minha bondade diante de ti e proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Veja que interessante. Você pede para Deus, Moisés, Senhor, eu quero ver você. E Deus fala, ok, eu vou mostrar para você. E quando Deus ele se revela para Moisés, ele revela a bondade dele. Repousa o seu pensamento um pouquinho sobre isso. Se alguém pedisse, lembra do momento que você namorava? Ou às vezes que você pedia para o seu namorado ou para a sua namorada, aquela pessoa que você estava interessada, você fala, você pode me mandar uma foto? E a pessoa falou assim, tudo bem, eu vou te mandar a minha foto. E ela demonstra toda a bondade dela. Na verdade, ela te convida para você ver a vida dela em ação, e não apenas numa imagem. E isso é mostrar a foto. Foi assim que Deus se revelou para Moisés. Deus ele não mostrou só uma imagem. Deus mostrou tudo o que ele faria pelo seu povo através do caráter dele. Porque tudo o que Deus faz é baseado em uma única premissa que a Bíblia demonstra no livro de 1 João, o capítulo 4 e o verso 8, que diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Percebe que a Bíblia não está falando que Deus tem muito amor. Deus ele é amor. Tudo o que Deus faz é baseado nessa premissa, é baseado no seu caráter amoroso. É com essa premissa que eu quero convidar você agora para avançar no tempo
E agora nós vamos para uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, um dos capítulos que mais estão sendo falados hoje. E eu quero te dar uma perspectiva de Moisés e com Deus que eles tiveram, baseados em Mateus capítulo 24. É uma passagem muito conhecida, onde fala do tempo do fim, onde falam de guerras, de terremotos, falam de pestes, fala de fome. E o que isso tem a ver com o caráter de Deus? Acompanha comigo aqui no texto, Mateus capítulo 24, o verso 3. Jesus ele estava caminhando com os discípulos, é a última vez que Jesus entra no templo. É a última vez. E o povo está vivendo ali uma crise religiosa, porque o povo de Deus não aceitou o Jesus que veio como uma pessoa simples, como o carpinteiro de Nazaré. Eles queriam um Jesus, um Messias que viesse subverter Roma, e que viesse fundar o seu reino pela força. E Jesus tentando explicar durante todo o ministério dele que não era pela força, mas era pelo Espírito. Era baseado no serviço que ele conquistaria o coração de todas as pessoas. E no capítulo 24, no verso 3, diz o seguinte: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Os discípulos eles estavam passeando com Jesus e eles passaram na frente do templo e eles falaram assim para Jesus: Jesus, olha que construção, que pedras magníficas. E Jesus falou assim: interessante, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai ser destruído. Quando um judeu ouviu isso, eles falaram assim: é o fim do mundo. Todo o centro da vida judaica era no templo. As festas do templo, as cerimônias religiosas, onde eram oferecidos sacrifícios. Então, eles associaram a destruição do templo com o fim do mundo. E Jesus ele queria passar essa impressão mesmo para eles. Porque aqui no capítulo 24, você vai acompanhar comigo, Jesus ele vai falar de acontecimentos daquela época, e ele também vai falar de acontecimentos que vão se repetir no futuro. Acompanha comigo a leitura para a gente ir desenvolvendo essa ideia. Presta bastante atenção, porque os discípulos eles fazem a pergunta: qual é o sinal da tua vinda? Não são os sinais. Os discípulos falam assim: qual é o sinal? E aí Jesus ele não responde de imediato a pergunta. Olha o que Jesus fala no verso 4. Mateus capítulo 24, verso 4. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Para aí um pouquinho. Os discípulos perguntam o sinal da vinda de Jesus, da consumação dos séculos. Aí Jesus falando assim, presta atenção para vocês não serem enganados. E Jesus começa a falar todos os tópicos que poderiam enganar eles. Vem comigo. No verso 5 diz assim: virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Não se assustem, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Veja que interessante. Desde aquela época já existe guerra. A morte nesse mundo, ela existe desde Adão e Eva, quando eles caíram na tentação de Satanás. E o primeiro homicida, que foi Caim, matou o seu próprio irmão, Abel. A morte já existe nesse mundo há muito tempo. Mas Jesus está falando assim, não prestem atenção nessas coisas. Elas são indicativos, mas não prestem atenção nisso. Você vai entender. Se você vivesse na década de 50, na década de 40, na primeira ali, na Segunda Guerra Mundial, e você lesse essa passagem,
haverão guerras e rumores de guerras. Você automaticamente pensaria assim: é o fim do mundo. Não é verdade? Se você vivesse na época da gripe espanhola, se você vivesse na época da peste negra na Europa, você não imaginaria que é o fim? Se você vivesse no Oriente Médio, onde existem inúmeros conflitos e guerras civis acontecendo, você não pensaria que é o fim? Mas a Primeira Guerra não acabou, a Segunda Guerra Mundial não acabou, a gripe espanhola não acabou. E depois? Isso não te produziria uma certa ceticismo, descrença? Falou, mas esse não era o sinal da vinda de Jesus? Então você percebe que utilizar sinais como estes para marcar a vinda de Jesus não serve. Não que eles não existam. E se você perceber ao longo da história, a intensidade deles vai aumentando. Mas Jesus fala assim: cuidado para que ninguém vos engane. No verso 11 diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Muitos de nós falamos isso, né? O amor esfriando é um sinal do tempo do fim. Mas você percebe que nesse verso 12, o amor ele esfria porque se multiplica a iniquidade. Sabe o que significa a palavra iniquidade? Significa anomia, sem lei. Quando não há lei, quando não há restrição, aqui vai uma dica para você que é pai e mãe, quando não há restrição, o amor esfria. A minha mãe, ela costumava me falar uma frase quando eu era criança, que eu ficava com muita raiva, mas só depois que eu cresci é que eu entendia. A minha mãe, quando eu era pequeno, ela não gostava que eu ficasse brincando na rua depois do pôr do sol. Mesmo quando a gente morava dentro de condomínio. E aí eu falava aquela famosa frase: mas mãe, todo mundo está brincando. E a minha mãe falava também aquela famosa frase: mas você não é todo mundo. O amor, ele impõe limites. O amor, ele impõe restrições. A falta de ensino da lei, e eu me refiro à falta de ensino de toda a Bíblia, ela diminui o amor nas pessoas. Porque você já percebeu que a gente só fala não para quem a gente ama? O não é um limite, não é impor uma restrição. E para quem a gente não se importa, para quem você não está nem aí, você não fala nada. Você deixa a pessoa fazer o que ela quiser. Então, o amor ele esfria quando a lei é deixada de ser ensinada. Continua avançando comigo. No verso 23 diz assim: então, se alguém te disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Presta bem atenção na palavrinha que está aqui. Eles estão operando grandes sinais. Se os discípulos que estão querendo prestar atenção em sinais, Jesus já está mostrando aqui, olha, não confiem em sinais, porque vocês serão enganados. Mas o que eles têm que esperar então? Qual que é o sinal? Jesus agora vai responder o sinal no verso 30. E diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. O sinal da volta de Jesus é a própria volta de Jesus. O sinal que os discípulos queriam saber, agora Jesus responde. Então você percebe? Jesus ele fala tudo que eles não têm que focar. É importante? Isso acende um alerta na nossa mente? Acende. Mas Jesus fala assim: não prestem atenção nesses acontecimentos, em guerras, em terremoto, em praga, em peste, em fome, como sinais da volta de Jesus. Porque o mundo teve isso há muito tempo e sempre vai ter. O sinal é a própria volta de Jesus.
Mas você deve estar pensando assim, mas aí é tarde demais, né? Como que eu vou me preparar? Se o próprio sinal é a volta de Jesus, como que eu vou me preparar? Porque eu quero me encontrar com Jesus quando ele voltar. Eu creio que a Bíblia apresenta que Jesus, ele tem as chaves da vida. E ele pode ressuscitar os meus amigos que eu perdi nesse mundo para miséria, para fome, para fatalidades. Eu quero reencontrar o meu avô. Eu quero. Mas agora Jesus, ele vai gastar muito tempo para falar o que eles precisam prestar atenção. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Porque o capítulo 24 de Mateus, a Bíblia é dividida em capítulos, mas não significa que cada capítulo é uma história separada. A história ela vai continuar no capítulo 25. E ela é a chave para desvendar a sua preparação para a volta de Jesus. Lembra que eu falei lá? Quando Deus se revelou a Moisés, ele mostrou toda a bondade dele. Moisés, eu vou te mostrar toda a minha bondade. E é aqui que entra a real preparação de um cristão para o tempo do fim. No capítulo 24, no verso 32, Jesus ele usa um exemplo da parábola da figueira. E Jesus fala assim, no verso 32, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Guarda essa palavra aí no seu bolso que a gente vai usar ela daqui a pouco. Portas. No verso 36 diz assim, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Outra palavrinha para você guardar aí no outro bolso agora. Dia e hora. Num bolso você guarda portas e no outro bolso você guarda dia e hora. A gente vai usar essas palavras depois. E no verso 42 diz assim, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E o 43, mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E agora Jesus ele vai contar para os discípulos 3 histórias que vão ensinar aos discípulos, que estão me ensinando e que agora vai ensinar você o que você precisa prestar atenção conforme se aproxima da volta de Jesus. Ok? Está preparado para saber o que é? Então, se ajeita aí e acompanha comigo agora no verso 45. A parábola do bom servo e do mau servo diz assim, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe. Pegou a ideia? Jesus agora ele está usando as mesmas palavras que ele fala para a volta de Jesus, lá no verso 36, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. E esse Senhor aqui, ele vai chegar para prestar conta para o servo em dia e hora que ele não sabe. E o que isso quer dizer para mim e para você? Que o Senhor desse servo é o próprio Jesus. A volta desse Senhor para prestar contas com esse gerente que foi encarregado de cuidar de pessoas é a volta de Jesus. E você já percebeu comigo? Nessa parábola, o Senhor demora para voltar. Você já teve esse pensamento? Você já falou assim, puxa,
Eu estou esperando Deus voltar há tanto tempo e a sua fé vacilou. O seu relacionamento com as pessoas mudou. Você talvez ficou mais frio. Lembra que o amor vai se esfriar. A demora na vinda de Jesus, ela vai revelar o seu relacionamento com as pessoas. E agora você começa a entender que quando Moisés pediu para Deus e falou assim: Senhor, eu quero ver você. E Deus fala assim: eu vou te mostrar toda a minha bondade. As pessoas, elas estão clamando por esperança. Elas querem ver Jesus. E a gente só precisa fazer a mesma coisa que Deus. Nós temos que revelar a nossa bondade. Portanto, a demora na vinda de Jesus, ela vai revelar o caráter das pessoas em relação como elas tratam outras pessoas. Percebe, para um pouquinho e pensa como você tratava as pessoas há 10 anos atrás e como você está tratando hoje. É pior? É igual? Está melhorando? Você está mostrando a bondade de Deus para essas pessoas? Pense nisso. Na próxima parábola, no capítulo 25, que é uma continuação, é uma história muito famosa, que é a parábola das 10 virgens. Você já deve ter ouvido falar. Vai ter um casamento, todos estão preparados para a vinda do noivo, tem hora marcada, né, para começar um casamento, pelo menos é para ser, e tem 10 virgens. A Bíblia fala que 5 delas são as virgens prudentes. Elas trouxeram azeite de reserva, porque elas carregavam uma lâmpada que ia iluminando o caminho para o noivo que vinha atrás. Está pegando a ideia? Mas tinha outras 5 virgens que não trouxeram azeite de reserva. E acompanha comigo, no capítulo 25, verso 5, diz assim: tardando o noivo, a mesma palavra do demora-se lá na parábola do bom servo e do mau servo. Ou seja, todo mundo estava esperando que o noivo ia chegar, mas ele demorou. E o que aconteceu? Verso 5: tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do seu azeite, porque a nossa lâmpada está se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vocês. Vão antes aos que vendem e compram. E saindo para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para a festa, e fechou-se a porta. Lembra? Está próximo às portas, e aqui a parábola ilustra que o noivo veio e a porta se encerra, fecha, mas ele respondeu: em verdade te digo que não te conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Acho que você pegou a ideia, né? O noivo aqui representa Jesus. E as virgens representam todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Representam o mundo inteiro. A Bíblia retrata a vinda de Jesus nesse mundo, encontrando com o seu povo como um casamento. E aqui, a demora na vinda de Jesus vai revelar o nosso relacionamento com Deus. Você para agora um pouquinho e pensa: como está o seu relacionamento com Deus? Algumas perguntas aqui para te ajudar a pensar. Você ora, e quando eu falo oração, eu não estou falando oração ali antes da refeição, eu não estou falando uma oração no momento que alguém te liga e fala assim: ora por mim, eu estou passando por uma crise muito difícil. Eu estou falando da sua conversa com Deus. Você abre a sua alma para Deus, você entra no seu quarto, você fecha a sua porta e você dedica um momento do seu dia específico para se encontrar com Deus. A gente dedica momentos do nosso dia para tantas coisas. A gente tem agenda,
não é? A nossa vida é dirigida por isso aqui hoje. Agenda. Você reserva um momento no seu dia para falar com Deus, para contar como você se sente, para ouvir Ele. Você abre a sua Bíblia para ler, para conhecer Jesus. Você utiliza outros livros que vão te aproximar de Deus. Você fala de Deus para outras pessoas. Isso faz parte do seu relacionamento com Deus. E você esperava que Jesus estava vindo, como essas virgens estavam esperando, mas ele não veio. Ele está demorando. Como isso afeta o seu relacionamento com Deus? Você percebe que isso aqui é muito mais importante do que a gente chegar para as pessoas e falar assim: olha, você viu o coronavírus? Sinal da volta de Jesus. Você está preparado? Olha, você pode ir para o inferno se você não se preparar para a volta de Jesus. Você percebe que esse tipo de mensagem, ela não corresponde ao caráter amoroso de Deus, àquele Deus que revelou toda a bondade dele para Moisés? Quando nós estamos diante de uma pandemia como nós estamos hoje, como guerras e rumores que nós estamos vendo no mundo inteiro, as pessoas têm medo, né? Antes nós víamos as informações sobre o coronavírus de pessoas lá longe, aí de conhecidos, de amigos, até que ele começou a bater na porta da sua casa, dos seus parentes. Se coloca um pouco no lugar dessas pessoas. Talvez você seja uma pessoa agora que esteja me ouvindo, que pode estar com uma enfermidade grave, com uma doença séria. Pensa um pouquinho no lugar dessa pessoa. Você acha realmente que a mensagem que ela precisa ouvir é esse evangelho do medo? Ou é um evangelho que vai demonstrar toda a bondade? Sabe, amigos, para você se salvar, para a salvação, não é difícil. Você precisa fazer 2 coisas na sua vida para você alcançar a salvação. Sabia disso? 2 coisas. E as 2 coisas que você precisa fazer começam com a mesma palavra: reconhecer. Presta atenção. Você tem que fazer 2 coisas para você ser salvo por Jesus. Primeira, você tem que reconhecer o seu pecado. Reconhecer a sua necessidade de que você não tem o que fazer para resolver a sua vida. Você já chegou a essa conclusão? Você falou assim: eu não tenho o que fazer para mudar a minha vida. Esse é o primeiro passo. Sabe qual é o segundo? Reconhecer o seu pecado e reconhecer Jesus como seu Salvador, como o seu Senhor. Esse é o segredo. Quem crer em Jesus será salvo. Reconheça a sua necessidade de um Salvador. Esse é o primeiro passo para você começar a trilhar uma caminhada de um relacionamento amoroso com Deus. Você percebe que essa é uma mensagem de esperança que, ao mesmo tempo que desperta a pessoa para a bondade de Deus, ela também prepara você que está falando de Deus para essa pessoa. Porque você começa a ver que talvez você tenha agido como o mau servo. Talvez você tenha agido como a virgem imprudente, onde o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com as pessoas caiu de nível. E a última parábola é a parábola dos talentos, muito conhecida também. O Senhor, ele confia uma quantidade de dinheiro para cada pessoa ali, ele vai embora e volta, e ele quer a prestação de contas. E ele chega: você multiplicou o dinheiro que eu te dei? Multipliquei, parabéns. E você multiplicou? Multipliquei, parabéns. E você? Eu não multipliquei. Eu peguei esse dinheiro, guardei embaixo do colchão e agora que o senhor voltou, está aqui. Ele falou: mas por que você não multiplicou o que eu te dei? Muito simples a moral aqui, amigos. Tudo o que nós temos vem de Deus. Todos eles receberam talentos de quem? Do Senhor. Talento aqui era o nome do dinheiro naquela época, tá bom? E a história também não se refere a dinheiro somente. Se refere a tudo o que você tem. Os seus recursos financeiros, os seus recursos emocionais, as suas habilidades. Tudo que você tem na sua vida não é teu. Se você não sabia,
eu estou te informando agora. Tudo que eu tenho não é meu. Tudo o que nós temos é do Senhor. E nós devemos usar tudo para o Senhor. Nós devemos usar tudo para aliviar o sofrimento das pessoas que estão angustiadas nesse momento. Nós devemos usar aquilo que nós temos para desenvolver um relacionamento amoroso com o Senhor. Nós devemos usar os recursos que nós temos para anunciar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Você percebe como a figura muda de perspectiva? Que quando você chega para uma pessoa que ela não te conhece, que você não é amigo dela, e que ela está sendo oprimida pelo mundo, que ela está passando necessidade, que ela está passando angústia, e você chega para amigo, eu estou aqui para te ajudar. A igreja adventista está de portas abertas para você. E nós vamos fazer todo o possível para te ajudar a restaurar. E a pessoa vai falar assim, mas por que vocês estão fazendo isso? Essa é a pergunta que eu mais gosto de ouvir. Mas Jader, por que você está me ajudando? Por que você está fazendo isso? É simples, amigos. Porque quando Deus se revelou para Moisés, ele mostrou o quê? A bondade dele. É a bondade de Deus que vai transformar as pessoas. Não é o evangelho do medo. Não é porque vai vir uma guerra e você tem que arrepender. Não é porque amanhã você pode levar um tiro e morrer e perder a salvação. Não é isso que vai atrair as pessoas para Jesus. E para concluir, eu quero fazer o fechamento lá da história de Deus e Moisés, com Romanos, no capítulo 2 e o verso 4. Se até agora você está em dúvida ainda, você fala, pastor, eu não compreendi isso ainda. Eu nunca ouvi isso. Eu sempre ouvi de uma maneira. Guarda esse verso no seu coração a próxima vez que você for falar de Jesus para uma pessoa. Romanos capítulo 2, o verso 4 diz o seguinte: ou você despreza a riqueza da sua bondade, a tolerância e a longanimidade, ignorando que o quê? Que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Deus quer no final desse mundo pessoas que representem o caráter dele. E o caráter de Deus é um caráter amoroso. É um caráter que vai servir. É um caráter que vai restaurar. É um caráter que vai levantar as pessoas da miséria que o pecado colocou ela. E ela vai falar assim, esse tipo de Deus eu quero ver. Esse tipo de Deus eu quero me preparar para me encontrar com ele quando ele voltar. Que Deus toque no seu coração, para que o seu relacionamento com as pessoas, para que o seu relacionamento com Jesus e para que o seu relacionamento com todos os seus bens seja um relacionamento baseado no caráter de Deus, seja um relacionamento voltado para o próximo. A gente faz tantos planos para nós mesmos, mas você já pensou em colocar todos os planos que a gente faz para nós, todas as estratégias, todos os sonhos que a gente coloca na nossa vida voltado para nós mesmos? Compara um pouquinho com quais foram os últimos planos que você fez voltado para aqueles que estão passando necessidade, para aqueles que estão aflitos. Qual foi a última vez que você demonstrou a bondade de Deus para uma pessoa, para que essa bondade conduza essa pessoa ao arrependimento e ela possa ter um relacionamento com Jesus? É disso que se trata a mensagem do tempo do fim. É uma mensagem que traga conforto, é uma mensagem que traga esperança, é uma mensagem que mostra que a volta de Jesus é baseada no caráter amoroso de Deus. Jesus ele vai voltar porque ele quer dar fim a todo sofrimento, ele quer dar fim à sua dor, ele quer dar fim às suas perdas, ele quer dar fim à sua angústia, ele quer te refazer a imagem e semelhança de Deus. E ele prometeu que quando ele recriar esse mundo, nunca mais o mal se levantará de novo. Lembre-se disso. A mensagem que vai alcançar o coração desse mundo é a mensagem que apresenta a bondade de Deus. E se você é um cristão, se você é uma pessoa que está em busca de Deus, Deus ele quer usar você para isso. Exatamente.
mesmo com as suas limitações, com seus medos, Deus ele quer usar você para isso. E nesse processo de de participar da salvação das pessoas, você está cooperando para a sua salvação também. Que Deus te abençoe e que a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre com você. Vamos orar. Querido Pai, Jesus, quando ele ensinou para os discípulos a oração do Pai Nosso, ele nos ensinou a chamá-lo de Pai. Isso nos torna seus filhos. Isso nos torna toda a humanidade irmãos. Que pensamento diferente ao tratar com as pessoas, sabendo que nós somos irmãos em Cristo. Nos ajude a exercer esse tipo de fraternidade, de irmandade, começando pela nossa casa, depois com os nossos vizinhos, trabalho, amigos, desconhecidos e principalmente, Pai, pelos nossos inimigos, porque o Senhor morreu por eles também. Que o Teu Santo Espírito inunde todas as áreas da nossa vida e que nada esteja escondido de Ti. Restaura a nossa vida à imagem e semelhança de Jesus. Nos ensina a ter um relacionamento com o próximo baseado no caráter de Deus. Nos ensina a ter um relacionamento com o próprio Deus, Pai, assim como o Senhor é um com Deus. Nos ensina a utilizar os nossos bens para a pregação do Evangelho. Nos ensina a refletir a bondade de Deus nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém.